Clube do Livro na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos, começando hoje o nosso último programa da temporada e falando sobre o 15 de Raquel de Queiroz. Vanessa Senhores, boa tarde, tudo bem? Oi, Rodrigo, tudo bem? Tudo certinho então. Cauí Scarpato. Olá, boa tarde, tudo tranquilo? Bem-vindo novamente. Alegria estar participando novamente aí. Também Fernanda Schmidt, boa tarde, Fernanda. Oi, Rodrigo, tudo bom? Então a gente conversa hoje sobre esse grande livro da literatura nacional, mas antes de falar sobre o 15, antes de falar sobre Raquel de Queiroz, a gente vai saber quem foi a autora que responde isso, é Joyce Horish. Raquel de Queiroz nasceu em Fortaleza, no Ceará, no dia 17 de novembro de 1910. Filha de intelectuais, descendia pelo lado paterno do romancista José de Alencar. Ainda criança, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro, fugindo da seca de 1915, fato que depois seria tematizado no seu primeiro romance, O 15, que foi bem recebido pela crítica. Em 1927, estreou nos jornais com o pseudônimo Rita de Queiroz. Traduzida para diversos idiomas e com livros adaptados para o cinema e a televisão, Raquel de Queiroz obteve amplo reconhecimento por sua obra. Em 1977, foi empossada na Academia Brasileira de Letras e em 1992, quando escreveu o romance Memorial de Maria Moura, recebeu o prestigiado Prêmio Camões, dedicado ao melhor autor do ano em língua portuguesa. Raquel de Queiroz morreu em 4 de novembro de 2003, aos 92 anos, no Rio de Janeiro. Agora que já sabemos quem é Raquel de Queiroz, vamos falar um pouquinho sobre a obra dela, os primeiros apontamentos aqui no Clube do Livro. Começamos então com Fernanda Schmidt. Bom, eu gostei muito do livro, apesar de ser uma história assim triste, acho que foi uma ótima escolha pra gente encerrar o clube assim esse ano, né? É uma leitura assim que flui, eu fiquei bem envolvida assim com a história, fiquei curiosa em conhecer os personagens e tal. Retrata toda a questão da seca ali, do sertão, da fome, né? Então é uma história bem sofrida, mas é bem bom assim de ler, assim, indico sem dúvida a leitura. Cauí Scarpato. Bem interessante, um dos clássicos da literatura brasileira aí, né? Como a Fê falou, é um livro um pouco duro, um pouco pesado, assim, um pouco chocante, né? Até pelo tema, assim, um pouco árido, digamos assim. Mas, não obstante isso, flui a leitura, porque são capítulos curtos, né? Raquel de Queiroz, ela acaba utilizando uma linguagem aí bem acessível. Ela detalha um pouco mais as paisagens, até para ambientar melhor, e ela consegue fazer isso muito bem. E, como a Fê também comentou, retrata a seca, né? Ela tem, embora tenha uma profusão de personagens, ela fica nesse pano de fundo principal aí, que é a seca, né? E todas as agruras em virtude da seca, o que também não é um tema novo na literatura brasileira, né? Mas muito recomendável, achei bem interessante, um livro bem curto, bem acessível. Vanessa Senhores. Bom, eu confesso que eu relutei um pouco para começar essa leitura aí, que já estava engatilhada para a gente encerrar essa temporada do Clube do Livro, porque eu já sabia da temática, que é, como os colegas comentaram, da questão da seca, da questão da fome, e para mim é um tema que me dilacera, assim, um tema que me machuca em saber que tem pessoas que passaram fome e que passam ainda fome, ainda mais porque a gente sabe que a Raquel de Queiroz, ela viveu essas situações, ela pôde presenciar, então muitas das coisas que estão presentes na obra podem ter sido, sim, tiradas de histórias reais, né? Aquilo ali realmente pode ter acontecido. Então, em muitos momentos eu me peguei pensando nessas situações. Foi um livro super tranquilo de ler. Ele, na edição que eu li, ele tem 157 páginas. Na do Rodrigo tinha menos ainda, né? Mas a tua letra era menorzinha. Era menor. Mas enfim, é uma leitura realmente que flui, são muitos capítulos, eles são curtos, então às vezes você se coloca ali, vou ler até tal capítulo, não, mas tem mais um, e aí vai indo mesmo, é rápido de ler, é uma linguagem acessível, acho que teve uma ou outra palavra ali mesmo que eu não sabia exatamente o que significava, mas é uma leitura que flui e você de certa forma vai se envolvendo com os personagens, assim, com as histórias, né, porque elas se passam em dois planos. E a professora até comentou ali, né, essa questão da... Não era... Primeiro bloco, a professora não comentou nada. A Joyce. Caguei. Posso seguir? Continuar? Sim, segue daí. Não, e a gente não sabe exatamente quantos personagens... Quem são os personagens principais, porque a gente acha que todos acabam sendo os principais da história. E isso é muito, muito bacana, é uma leitura que ela vai realmente te envolvendo
ao longo do tempo. Eu gostei muito. Eu nunca tinha lido Raquel de Queiroz. Esse é o 15, foi o primeiro livro que eu li dela. Eu já tinha visto aquela série que deu na Globo, Memorial de Maria Moura, que eu gostei bastante, mas eu nunca tinha me embrenhado ainda na obra da Raquel de Queiroz. E eu gostei muito da forma como ela traz, né, a história. Como eu falou antes da Seca, né, que realmente é um dos personagens principais do livro, imagino eu, né, quando a gente vai lendo e vai vendo aquele ambiente que se exerce os personagens, aquela coisa meio desesperadora. E eu gosto muito como a Raquel de Queiroz trabalha a história. Tipo, ele pega aqueles personagens, a gente tem ali, sei lá, uma família, e a família acaba saindo dali, então a gente acompanha aquela família, mas também tem outros personagens que a gente acompanha de outro lado também. Então é interessante ver isso, sabe? A história ela vai se bifurcando e depois ela volta a se cruzar. Então acho que é bacana isso, deixa muito interessado em saber o que está acontecendo com aqueles personagens pela forma como a Raquel de Queiroz ela conta aquela trama. E como o conteúdo é muito bom, a forma é muito interessante, acaba sendo um livro gostoso de ler, ainda como a Fernanda falou, né? É um livro pesado, né? E a Vanessa falou também antes, né? Sobre o problema da fome também, né? Como dói isso, na verdade, ver, né? Aqueles personagens famintos tendo que fazer coisas que a gente nem pode imaginar por causa daquela situação que é terrível, né? Porque eles chegam em situações extremas, realmente, né? E é toda uma necessidade biológica, fisiológica, enfim, e o que eles acabam tendo que fazer para lutar contra tudo aquilo, para poder lutar pela sua própria existência, né? E isso que o Rodrigo comentou entre os capítulos é interessante, essa maneira, né, de eles serem intercalados, porque termina uma situação num capítulo, aí tu passa a ler a outra parte da história e fica esperando que recomece a história que tu estava lendo antes, ali o desfecho de alguma situação específica, enfim. E já que a gente está comentando tanto da obra, dessa questão da seca, da fome, eu também separei outros 2 livros que são bem importantes também para a nossa literatura, que abordam essas temáticas, que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, e o Morte e Vida Severino, do João Cabral de Melo Neto, que também são livros bem importantes e que, se as pessoas têm interesse, também podem procurar por essas obras que abordam também essa temática. Como a gente comentou antes, é uma temática recorrente aí na literatura brasileira, né, especialmente mais localizada do Nordeste, né, e o livro em si ele também é bem interessante, né, porque ele consegue fazer essa sobreposição, ainda que seja uma ideia linear, ele tem uma linearidade na história que a Raquel nos coloca no 15, ele consegue fazer essa sobreposição desses 2 planos. Acho que isso torna bastante interessante a leitura dele também, como a gente colocou. E é até difícil a gente definir o personagem principal, assim, se é a Conceição, se é o Vicente, se é o Chico Bento. Na verdade, todos conseguem nos envolver, cada um com suas características, com suas histórias ali. E o detalhamento, né, que a Raquel consegue dar. Acho que isso que às vezes chega a ser bem impactante, como a gente está comentando, e vai aprofundar um pouco mais. Mas o detalhamento, a riqueza de detalhes que ela consegue trazer e a humanização das situações que ela consegue colocar frente a uma coisa tão devastadora como a fome, como a seca, essas situações, acho que isso que traz a gente, né, para o livro, muito impacta, assim, acaba sendo uma leitura, tu fica curioso para ver. É que ele é bem mesmo. realista mesmo. Exatamente. E eu fiquei numa coisa assim, pensando, será que a Raquel de Queiroz não é a Conceição do livro também, né? Porque a Raquel de Queiroz era uma mulher à frente do seu tempo, certamente, né? E a Conceição no livro, ela também é uma mulher, sabe, que é independente, Sim. ela vai para um outro lugar, só a gente vai contar, claro, depois no próximo bloco, né, mais com minúcias, né, do que acontece com ela, mas ela é uma mulher, sabe, que não fica parada. E eu acho que a Raquel de Queiroz meio que ela se coloca nisso. Eu gosto de imaginar eu gosto de pensar que os autores colocam muito nas histórias. Eu acho que talvez a Conceição fosse um alter ego, talvez, da Raquel de Queiroz. É legal até pra gente entender o contexto em que a autora tava, assim, né, o que ela queria passar com essa história da Conceição, porque em vários momentos ela ressalta essa questão ali que a Conceição não queria casar e que ela falava, não, mas tudo bem se eu não quero casar, se eu posso me virar sozinha, posso andar sozinha na rua, enfim, né? São temas que a gente vai vendo no 15, a história, sei lá, do Chico Bento, que eu acho que é a história que mais nos emociona, pra mim, acho que né? foi que eu me apeguei mais, assim, dos personagens tocantes, assim. mais tocantes, difíceis, e essa luta, né, desses retirantes, enfim, e tudo, os percalços que eles vão passando no caminho, mas a questão do alimento que ela descreve muito, ou a morte que está muito presente, o animal e os conflitos que se passam a partir de todas essas situações, do que as pessoas têm que fazer, então, para poder comer. Então, é bem... Para mim, acho que são as partes mais impactantes, com certeza, as que mais me chamaram a atenção e as que mais eu ficava esperando mesmo para poder chegar no ponto e saber o que aconteceu. Sem dúvida. E ainda assim, com todas essas agruras, aí ele é um livro de esperança também. Ele traz
de pano de fundo essa temática da esperança do retirante em dias melhores, em entregar na mão da natureza ou do desconhecido, mas enfim, sempre com uma ideia de que a coisa uma hora há de vir melhorar, né? Eu acho que também tem essa conotação durante as 100 e poucas páginas aí do 15. Uma coisa que eu acho bem interessante no livro realmente é como a Raquel de Queiroz consegue nos levar para lá, né? Ela consegue nos mostrar como a fome, Sim. e ela, do jeito que ela escreve, a gente consegue sentir um pouco isso. A gente acabou lendo o livro agora numa época de calor, né? E o calor aqui é abundante no livro também. Obviamente não é nem perto do que eles estão sentindo lá, o que a gente está sentindo aqui, né? Porque a gente tem aqui vários lugares para poder até se refrescar, né? Ali não, ali é aquele calor, aquela seca, aquela, sabe, coisa que realmente te deixa, sabe, angustiado. Eu acho que a palavra certa é essa mesmo. Eu acho que o vilão, no caso da história, é a própria seca, na verdade. A própria seca, assim. É uma coisa que não tá sob controle de ninguém, sabe? Então tu fica até naquela angústia, assim, o que vai acontecer? Será que vai chover? Será que eles vão ter o que comer, assim? Tipo, às vezes a gente se preocupa com coisas tão pequenas e daí tu vê essas pessoas, tipo, passando fome, assim, sabe? Uma coisa tão extrema, tão doída mesmo, né? Raquel de Queiroz consegue passar muito bem isso na história, consegue nos transportar para lá, né? E eu acho que isso é o melhor do livro da Raquel de Queiroz, além da forma como ela conta a história, do jeito que ela então também consegue nos colocar no meio daquele sertão, no meio desse 1915, que foi uma época bastante problemática ali para aquele lugar. Mas a gente já falou então, né, sobre alguns personagens, sobre o Vicente, sobre a Conceição. Depois do intervalo a gente vai se embrenhar então nesses personagens, se embrenhar na história do 15, falando um pouco sobre a sinopse desse belo livro da Raquel de Queiroz. Depois do intervalo tem mais Clube do Livro.